Bom, falar um pouco aqui, até fugir da parte jurídica, né? Vamos falar um pouco da experiência de ter sido candidato a presidente de um clube do tamanho do Corinthians, que, como qualquer clube de futebol, seja ele com milhões de aficionados como o nosso clube, ou um pouco um clube menor, acaba envolvendo muita paixão. A paixão acaba até transcendendo a razão. E é por isso que, quando o nosso grupo, o grupo de amigos, a gente resolveu lançar a candidatura e acabou saindo o meu nome como o eleito, né, a envergar as bandeiras que nós acreditávamos que deveríamos levar para o clube, os mais próximos chamavam de maluco, né? Você é louco, você é maluco, você vai tomar um tiro na cabeça. Era os mais próximos, né? Os mais afastados falavam: nossa, como você é corajoso, né? Então, a coragem e a loucura, elas andam bem próximas, né? Então, depende de um passinho para cá, um passinho para lá, você é o corajoso ou o maluco. Mas foi uma loucura boa, uma loucura gostosa. Também não fizemos nada assim, vou ser candidato a presidente e vamos sair atirando para tudo quanto é lado. Foi um processo construído ao longo de mais de um ano, né? A eleição foi em fevereiro desse ano. Em dezembro do outro ano, em 13, 14 meses, nós já estávamos nos movimentando no bastidores. O Corinthians, para quem acompanha, ele tem sido governado, vamos dizer assim, por dinastias, né? Então, a gente teve a era do Vicente Mateus, que foi um presidente histórico, depois tivemos a era do Alíbio, que também ficou lá 14, 15 anos histórico, e agora a gente tem a era, vamos dizer assim, Andrés Sanches, que, por mais que não tenha sido ele que tenha ficado como presidente todos esses 12 anos, ele começou, elegeu os 2 presidentes na sequência, agora ele foi candidato novamente, acabou ganhando o pleito, mas a gente fala que a gente tem essa era Andrés Sanches, e o nosso grupo político acabou se movimentando nos bastidores de tentar criar uma terceira via entre o que existia de situação e oposição também muito tradicional, que eram os antigos, vamos dizer assim, grupo do Alíbio contra o grupo do Andrés. Nós criamos uma dissidência, a gente começou a entender como uma terceira via, uma dissidência que veio muito para contribuir, num primeiro momento, na eleição, com ideias, com propostas, com soluções alternativas, inteligentes, como a que o Avaí se propôs aqui a envergar uma bandeira de investimentos através de criptomoedas. Mas nós fomos na linha do conhecimento. Desenvolvemos um projeto que foi feito a muitas mãos, um projeto profissional. Começamos internamente em 4, 5 pessoas, desenvolvendo uma cláusula SWOT, né, que são as fragilidades, o que nós queremos ser, como que desejamos ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, quais são os principais projetos, quais são as nossas principais fraquezas. Depois contratamos uma consultoria específica junto à Universidade do Futebol, que tem cursos de gestão esportiva aí consolidados via online, presenciais, junto com a consultoria de outras grandes pessoas, e tenho a felicidade de estar aqui com o Oliver, que foi também um dos consultores que trabalhou com a gente nesse projeto. Ele estava lá em Barcelona, trouxemos ele de Barcelona aqui na época para São Paulo, organizamos um workshop, convidamos os principais grupos políticos, as lideranças dentro do clube para vir ouvir, né, que lá no Corinthians a gente não tem, sei que no Rio Grande do Sul os times lá, o Grêmio e o Inter fazem alguns workshops com os conselheiros, né, umas palestras técnicas do que é gestão, para o conselheiro entender o que é uma marca, como que se administra um clube, quais são os problemas, qual é o problema de legislação, de compliance, mas lá no Corinthians nunca existiu. E nós começamos a fazer um trabalho de oposição nesse sentido, de tentar trazer informações, elementos de conteúdo para os conselheiros, para os diretores, para os principais grupos, e desenvolvemos um projeto que está publicado até hoje lá no site. Protocolamos no clube um projeto com mais de 100 páginas, se alguém quiser conhecer. Um projeto, lógico, que foi feito sob medida ao Corinthians, com base nos princípios e modelos de gestão que existem no mundo todo. O Oliver, nessa consultoria, foi o responsável de trazer um pouco do que ele viu lá em Liverpool, ou do que ele trabalha lá, do que ele vê no dia a dia lá no Barcelona, ou em Manchester, e outros modelos também dos clubes portugueses, que são um pouco mais assemelhados aos clubes brasileiros, né, que são associações sem fins lucrativos, tem a piscina, tem a quadra de tênis, tem o time de futsal, o time de basquete, o time de vôlei, mas também tem um futebol, né, como que os portugueses fizeram essa diferença entre o clube social e o futebol, como captar investimentos.
E fizemos um trabalho, tem mais de 100 páginas, está publicado até hoje. Se alguém quiser entrar no site lá do Movimento Corinthians Grande, vai achar um documento histórico. E, com base nisso, acabamos lançando uma candidatura a presidente. E todo mundo achou que a gente não ia aguentar, que no final a gente ia pedir o boné, que ia se juntar com um determinado grupo, que ia passar vergonha. E, aos poucos, a gente foi crescendo nessa linha de oposição construtiva, nessa linha do país, de uma maneira geral, né? A gente acabou pegando o comecinho dessa onda. Se tivesse sido 6 meses depois, acredito que teria sido diferente, mas nessa onda de mudança, né? Independente de partido político, esquerda, direita, mas é onda de mudança, né? A gente viu as eleições nas OABs, e a OAB em São Paulo lá ganhou a oposição, aqui uma eleição acirrada, fiquei sabendo, mas no Brasil uma eleição também de uma oposição, nos estados, municípios, e a gente acabou pegando o comecinho dessa onda e no final a gente quase deu o azar de ganhar. Falei, porra, imagine se tivesse ganho, você ia estar aqui, você ia estar vivo, seu clube ia cair. A pessoa falou, pô, quase que você ganhou, hein? Que sorte que você não ganhou. Eu falei, não, eu queria ter ganho. A gente tinha projetos legais para colocar em vigor, e tenho certeza que faríamos bem diferente do que a atual administração tem feito. Mas conseguimos ter uma votação expressiva dentro da realidade do clube, tivemos 13% dos votos. O vencedor teve 30%, 32%, o segundo colocado 20%, nós tivemos 13%, ainda teve um outro que ficou com 5%. Tendo uma candidatura jovem, não sou conselheiro vitalício, todos os demais candidatos eram conselheiros vitalícios, já tinham sido candidatos há muito tempo, por várias vezes, estão sempre na mídia falando, são figuras políticas notórias, vinculadas a partidos políticos, e aí a gente entra em problemas que os clubes associativos aqui no Brasil têm, né, que eles são muitas vezes utilizados como instrumentos políticos para outros fins, e não só para cuidar e administrar da nossa paixão, do futebol, ou do nosso business, e aí nós estivemos falando de clube-empresa. E a outra dificuldade grande lá é que a gente trata de um clube com 35 milhões de torcedores, que eles querem ganhar o campeonato, né? E a gente começou uma eleição sendo campeão brasileiro, né? Foi um campeão brasileiro em 2017, e a eleição foi em fevereiro de 2018, né? E campeão paulista e brasileiro no ano anterior, mas com as finanças todas destruídas, e nós tínhamos que falar para um público totalmente diferente. Porque na rede social que a gente conversa, a gente fala o quais são as nossas propostas, a torcida vem com a gente, tivemos nas enquetes feitas em todos os sites pré-eleição, a gente era sempre um dos mais queridos no sentido de intenção de voto. Nas pesquisas feitas às cegas, o Esporte Interativo criou um site muito interessante com as propostas, eram 10 perguntas com as propostas dos 5 candidatos, só que sem ter o nome dos candidatos. Então, você ia responder, se você fosse presidente do clube, o que você ia fazer com o estádio? Você ia renegociar? Você ia rescindir? Enfim, iam criando com base nos temas, e era cego, né? Você não sabia de quem que era aquela proposta, e a gente ganhou na véspera como sendo, então, se só as respostas seguiram todos esses itens, o seu candidato é o Felipe Isabella. Só que, no final das contas, a eleição é dentro do clube. Quem vota são 4.000 pessoas. Então, eu tinha que conversar. Minha campanha ela tinha que ser... Esse projeto que está lá disponibilizado, ele é um projeto que é para os aficionados, para os torcedores, também serve para os associados. Mas o associado, ele muitas vezes, nem corintiano é. Ele está lá pensando na piscina, na quadra de tênis. Então, ao mesmo tempo que eu tinha que falar de criptomoedas, fontes alternativas de receita, um item que eu acho que a gente pode voltar depois na próxima rodada de perguntas de compliance, né, conformidade, que o pessoal fala, isso é modismo. Não é modismo, não, né? Quem não tem hoje uma área de compliance minimamente estruturada não consegue ter acesso aos grandes patrocinadores, as empresas listadas em bolsa de valores, todas elas exigem um mínimo de cláusula de governança, cláusulas anticorrupção, é padrão, né? Nem adianta mandar para os advogados, não, vamos mudar isso, não, essa cláusula é a cláusula padrão, se não tiver a cláusula de anticorrupção, de que você não tem propina, que não tem kickback para diretor nesses contratos, eu nem assino, né? Operações, se tiver alguém envolvido em alguma operação, como o nosso atual presidente, infelizmente, por ter sido candidato a deputado federal, envolvido na listas de Odebrecht e tudo e tal, ele nega, ele está dentro do direito de defesa dele, mas como é que fica uma empresa vai investir num clube, seja ela mesmo multinacional, listado em bolsa, não tendo um presidente politicamente exposto, publicamente exposto, né, a expressão que se utiliza,
Então, a gente tinha que falar desses temas de compliance, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que prometer que a sauna ia ter a sauna do clube, que é frequentada por 30, 40 pessoas, ia ter que ter uma reforma. A gente tem um projeto maravilhoso da sauna do clube, um projeto maravilhoso das quadras de peteca, né, uma exigência de ter um ar-condicionado na quadra de peteca, a piscina, precisaria melhorar o sistema de cloro lá da piscina, e a luz da quadra de tênis lá quebrou, então eu tinha que prometer que no dia seguinte alguém ia subir no andaime lá e trocar a lâmpada da quadra de tênis. Então, as dificuldades de você ter que estar sempre amoldando o seu discurso. Você vai falar para o torcedor, mas você tem que falar com o associado também, senão você não consegue ter voto dentro de um clube, né? E, não sei, a gente pode voltar mais para frente. A ideia era falar um pouco nessa primeira rodada das impressões da campanha política. E, no final das contas, na hora que você se expõe, você abre suas redes sociais, você dialoga com tudo quanto é tipo de torcedor, de associado, vem muita coisa bacana, muitas ideias. Eu mesmo recebo, até hoje, muitas sugestões, muitas ideias, pessoal de fora que quer contribuir, mas também a gente recebe aqueles famosos haters de internet que te xingam, que te ameaçam, que se criam as fake news, e você tem que estar com a vida muito bem resolvida, com a sua família, com a sua empresa, com os seus negócios, porque a exposição é gigantesca, né? Então, você tem as pessoas más, vamos dizer assim, que acabam abusando. Mas foi uma experiência interessante, eu não me arrependo, foi muito bacana esses 4, 5 meses de campanha. Acredito que fizemos bem para o clube ter um sangue novo, uma chapa nova, gente nova, com ideias novas. E agora o grande desafio no pós-campanha é tentar manter uma oposição minimamente razoável, uma oposição não ao clube, uma oposição à gestão, né? Fazendo os contrapontos, fazendo os questionamentos certos, sem expor o clube, as suas mazelas de forma que possa prejudicar, né, às vésperas de um jogo, vazar algum documento, alguma informação privilegiada. Isso a gente tem tido todo cuidado. Muitas vezes as pessoas não entendem, né? Fala, pô, vocês não vão reclamar que aconteceu isso? Fala, pô, eu não posso reclamar que o time joga daqui meia hora, vou criar uma crise lá dentro, vou reclamar, lógico que eu vou reclamar, mas no momento adequado, no fórum adequado, dentro do conselho deliberativo, fazendo os encaminhamentos. Então, a gente também tem que ter muito cuidado, também a onda de impeachment, tudo se quer fazer impeachment, né? O time perde no domingo, segunda-feira, vocês não vão pedir o impeachment, não sei o que, não sei o que lá. Não, impeachment é uma coisa séria, é uma coisa grave, ela é ruim para o clube, é um processo demorado, é um processo que demanda contraditório, demanda provas. Então, lógico que se tiver motivo para impeachment, ele vai acontecer, mas não é só porque o time perdeu no domingo que na segunda-feira nós vamos entrar com impeachment. Então, a gente tem agora esse desafio de ter a responsabilidade na organização das demandas e dos pleitos da oposição. Mas